No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, apenas os 3 primeiros versos, verso 1 e verso 2 e 3 de Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor nosso Deus, tendo atendido ao teu chamado, vimos a este lugar, Senhor, de adoração, e nos juntamos para bendizer o teu nome. Diante de nós mesmos, baixamos nossas frontes e fizemos confissões verdadeiras de pecados, certos de que o sangue do Senhor Jesus, a tua graça e misericórdia renovadas, nos purificam e nos tornam aceitáveis como adoradores em Cristo. Também, Pai Santo, cantamos os louvores que exaltam o teu nome e nos dedicamos a ti. Agora, Pai, dá-nos a graça da edificação. Assim nós te rogamos, com humildade, dá-nos olhos para vermos, dá-nos ouvidos para ouvirmos e dá-nos, sobretudo, coração, Pai, para crermos, para recebermos a tua palavra como verdadeiramente ela é, palavra de Deus. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Caros irmãos, queridos amigos, considerando que as pregações anteriores, a partir do segundo livro de Samuel, elas nos trazem um contexto mais amplo e nos dá, então, a possibilidade de compreendermos um pouco melhor a linguagem usada por Mateus. Nós vamos tomar essa iniciativa de olhar para este sermão, talvez dos sermões mais conhecidos de todos os sermões que o Senhor Jesus tenha pregado, mas, sem dúvida alguma, dos mais poucos, por assim dizer, compreendidos no seu contexto, entendido na sua real função e naquilo que ele de fato diz. Eu mesmo tenho temor em expor a palavra do Senhor Deus, seja em qualquer texto, mas me demorei bastante para pregar e ainda me sinto aquém daquilo que poderia ser uma pregação de fato que faça jus a este sermão que nós lemos aqui a introdução e que é chamado pela sociedade bíblica de Sermão do Monte, que algumas pessoas também chamam de bem-aventuranças, mas fazendo uma redução. E me demorou bastante tempo e ainda eu tenho a convicção de que somente a graça do Senhor Deus para nos conduzir a uma interpretação correta. Esse é daqueles textos que todo mundo acha que conhece, mas que nós deveríamos fazer muito bem em temer o Senhor Deus e olhar e perguntar se o que temos entendido dele, de fato, é o que está escrito. Primeiramente, esses aspectos gerais e estruturais, eles são necessários. Mateus, no capítulo 5, ele está já adiantado naquilo que ele colocou como pretexto, naquilo que ele coloca como verdades contextuais e que também vai dar a estrutura desse sermão que ele pegou do Senhor Jesus. O sermão não é dele. De maneira que, ao dizer, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, isso por si só não qualificaria esse sermão para ser um sermão do monte. De maneira estrutural mesmo, nós vamos poder perceber que nós estamos diante de vários sermões aqui no Evangelho de Mateus, pelo menos 5 deles. Nós percebemos que o sermão chamado, apenas apelidado, e daqui a pouco eu faço uma colocação necessária, ele se estende do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ele é um dos maiores sermões escrito, memorizado, de alguma forma trazido depois de pregado pelo Senhor Jesus por Mateus e ainda também por Lucas, num sentido mais reduzido. E no capítulo 7, no verso 28, por favor, quando
Mateus está então fazendo a conclusão do sermão. Ele diz aqui no verso 28 do capítulo 7, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Esta é uma constatação, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso só já basta para dizer que nós precisamos detectar que aspectos maravilhosos são estes desta doutrina, neste sermão. Não apenas um senso comum, não apenas olhar para ele e pegar aquilo que me agrada e adequar a minha leitura. Amar o próximo significa, orar significa, perdoar significa, tal qual a maneira como nós vemos e não a maneira como de fato o Senhor Jesus corrige e traz uma interpretação adequada. Estes versos 28 e 29, que finalizam o capítulo 7, eles nos dão uma ideia da estrutura de Mateus para pelo menos 5 sermões, porque eles aparecem, essa frase, quando Jesus acabou de proferir, ela aparece pelo menos mais 4 vezes, fazendo um total de 5, e eu preciso que você perceba. Ou seja, Mateus estruturou o evangelho todo, de 28 capítulos, em 5 sermões, dos quais, ou 5 discursos, dos quais, cada vez que ele termina um discurso, ele diz, quando Jesus acabou de proferir, tendo acabado de proferir. Vejam o que eu acabei de dizer no capítulo 11, verso 1, por favor. Acompanhem comigo. Eu digo de maneira estrutural, Mateus faz citação, registra sermões ou discursos, e no final, como um marcador estrutural, ele então repete esta frase, agora no capítulo 11, verso 1, tendo Jesus acabado de dar estas instruções a seus discípulos. Que instruções? As instruções que estão para cima no capítulo 10, que começam exatamente no capítulo 10, verso 1, um outro tipo de sermão, mais curto. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade, que tem como foco também os discípulos. Capítulo 10, verso 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E aí, a partir do capítulo 10, verso 5, são instruções, admoestações, verso 16, 24 estímulos, 34 dificuldades e 40 recompensas. Tendo acabado. Então, aí você vê a repetição, ou um padrão, que sinaliza a estrutura do evangelho, do livro todo. Mateus está falando sobre a vida do Senhor Jesus e ele estrutura o seu evangelho a partir de discursos que ele pegou, provavelmente escrito de alguma maneira, ele relembra destas palavras, e aí ele traz esses discursos. E é muito importante que nós tenhamos pelo menos uma compreensão, de alguma maneira, dessa estrutura, para podermos olhar o Sermão do Monte. Sem concebermos isto, vai ter dificuldades. Eu digo ainda que a frase, o padrão se repete no capítulo 13, por favor. É um padrão estrutural. No capítulo 13, verso 53. Aí a gente fica um pouquinho desajeitado, porque a Sociedade Bíblica coloca interrupções, né? E aí a gente pensa que a coisa não tem nada a ver, não tem continuidade. Mas é assim, essas divisões também nos ajudam muito. Por exemplo, aqui no capítulo 13, no verso 53, tendo Jesus proferido estas palavras, de novo o padrão. Que palavras? Retirou-se dali. Geralmente ele faz uma conclusão e faz uma mudança geográfica. As palavras que estão escritas para cima, as palavras que começam um pouquinho antes e que nos dão ideia de que o Senhor Jesus pregou por parábola, capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se, muito parecido com o Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Agora, mais um discurso, e esse discurso é colocado propositadamente, e ele inicia muito parecido com o Sermão do Monte e conclui com o padrão que estamos vendo agora pela terceira vez, no capítulo 13, verso 53, tendo Jesus proferido essas parábolas mesmo. Então, há discursos em forma de parábolas. Diz o verso 3 do capítulo 13, e de muitas coisas, Mateus está falando, falou por parábolas, ele se assentou, ele ensinou. Então, o Sermão do Monte não é apenas um sermão em Mateus. Se você acha que na Bíblia toda só tem um sermão do Senhor Jesus, o sermão chamado, apelidado de um monte,
Eu já estou no terceiro dele, é listado por Mateus. Sermões longos, sermões que têm a ver com o quê? Qual é o escopo, qual é o tema, qual é o conteúdo deles. E ainda mais, eu dizia que são 5, pelo menos. O capítulo 19, por favor, tem a repetição do padrão, e eu estou apenas pontuando isto. No capítulo 19, mais uma vez, a interrupção aqui, não é? Como se não tivesse ligação, e até mais ruim, porque pelo menos na minha Bíblia está na outra página, parece que não tem ligação nenhuma, mas tem. É um livro. E aí no capítulo 19, verso 1, e aconteceu que Mateus é o redator, ele é o escritor. Os sermões foram pregados, as instruções foram dadas pelo Senhor Jesus, saíram da boca do Senhor Jesus. E Mateus está colocando ela estruturalmente no livro. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, esse padrão aqui aponta para antes do capítulo 19. Ele vai nos remeter para mais cedo, inclusive mais cedo, anterior ao capítulo 18. Ele vai nos remeter para o capítulo 17, verso 24, pelo menos. Exato. Aqui eu tenho um ponto geográfico que depois não muda. Então, observe, verso 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, a partir daí dirigiu-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas e tal. E esse sermão, essas instruções, ou estas palavras, como ele diz, elas foram proferidas pelo Senhor Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes, as parábolas da ovelha perdida, como se deve tratar um irmão culpado, 18:15. Então, estas palavras, elas foram proferidas, nós estamos no 4º sermão, com o mesmo padrão de encerramento que Mateus fala, e nós vamos então para o 26, verso 1. O último padrão encontrado na estrutura do Evangelho de Mateus. Nossa intenção é mostrar que este sermão, chamado Sermão do Monte, ele não é um sermão isolado, ele tem a ver com todo o contexto de Mateus, e há uma intenção de colocá-lo, inclusive de ele ser o primeiro. Há toda uma ideia autoral, há toda uma intenção do autor para poder falar, se comunicar com o seu público. No capítulo 26, portanto, no verso 1, eu encerro o padrão quando ele diz, tendo Jesus acabado, e aqui o advérbio é mais geral, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos. Então a ideia do autor é muito clara. Eu fiz a citação de um discurso, eu fiz a citação de outro, eu estruturei o Evangelho e agora eu estou dizendo, tendo ele acabado, todos estes discursos, todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos. Que ensinamentos seriam? Todos eles listados, mas especialmente a partir do capítulo 24, e este é um dos maiores, depois do Sermão do Monte, é conhecido como Sermão Profético. Aí ele diz aqui, no verso de número 3, e aqui eu quero que você perceba algo. Como é que poderia ser chamado esse sermão? A Sociedade Bíblica chamou o Sermão Profético. Mas quando eu começo ele no capítulo 24, verso 3, no Monte das Oliveiras, será que eu posso dizer então que há 2 sermões do monte? Que há mais de um sermão no monte, do monte, né, por assim dizer, ou no monte? Então este também foi um sermão pregado no monte. E felizmente ele não foi chamado de sermão do monte, para esvaziar um pouco o seu sentido. Aqui no caso, ele é chamado de o sermão profético, a destruição do templo, o princípio das dores, tudo isto apontando para contextos ou nos ligando com aquilo que nós já lemos em 2 Samuel, na história dos profetas e também na história da redenção. Capítulo 24, verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, de novo no monte, se assentando e instruindo, mas não é chamado de Sermão do Monte. E aí eu faço a colocação que eu digo. Deu para perceber então o padrão? 5 sermões estruturais, 5 padrões de fechamento, fazendo com que a gente possa perceber que esses sermões ou instruções, eles são intencionalmente interligados neste Evangelho. A colocação que eu quero fazer é que quem é o responsável para que o sermão pregado no capítulo 5, verso 1,
o 6 e o 7 fosse chamado de Sermão do Monte, é o bispo de Hipona, chamado Agostinho. Ele, na verdade, era um homem relutante com a fé, dado a decadência moral, como se pode ler nas suas confissões e outros textos, e ele então vem para o cristianismo e ele é ordenado sacerdote romano. E das suas primeiras homílias, a primeira seleção de pregação dele é nesta porção das Escrituras. Ele se relaciona com isto de uma maneira muito diferenciada, diz os seus textos e aqueles que escrevem sobre ele, de maneira que ele faz então uma série de pregações em Mateus 5, e ele as chama de Sermão do Monte. A partir daí então, a cristandade resolveu chamar Sermão do Monte. Contudo, em lugar nenhum, esse texto diz que ele é um sermão do monte. Se ele não é um sermão do monte, ele seria o quê, né? Ele apontaria para o quê? Bem, essa estrutura quíntupla aqui no livro de Mateus, ela carece de uma explicação que está para além de mim. Eu teria mesmo que ter mais informações para dizer por que ele escolheu. Sabemos que ele é um judeu, sabemos que ele escreve para judeus, sabemos que a linguagem dele é para a audiência judia, que ele inclusive evita termos, por exemplo, reino de Deus, porque não toma o nome do Senhor Deus de qualquer forma, não se repete o nome do Senhor Deus, e também porque para os judeus, para os seus ouvintes, eles tinham a ideia de que o reino era vindo e ele era físico, era um reino que iria destronar o governo déspota, era um reino que iria implantar vida boa para os judeus na terra, para a comunidade do pacto, para o reino de Israel. E então Mateus prefere um termo subjetivo, um termo não palpável, um termo não físico, e ele diz reino dos céus. Ou seja, a linguagem dele é proposital. E aqui nós percebemos então que pelo menos o livro de Deuteronômio traz uma divisão quíntupla de discursos de Moisés. Estaria ele estruturando desta maneira. Percebemos também que o próprio Pentateuco ele é uma estrutura quíntupla, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sabemos ainda que o próprio livro dos Salmos, do ponto de vista de estruturas de textos sagrados, que Mateus tem como fontes, também é estruturado em 5 livros, o livro dos Salmos. Então estaria Mateus, de alguma forma, apontando para estas divisões. Esse é algo que a gente não tem como ser dogmático, não tem como fazer afirmação, mas é perceptível essa estrutura quíntupla de sermões, de instruções, com aquele padrão. Tendo terminado, o Senhor Jesus vai para outra região. O aspecto ainda contextual dos versos 1, 2 e 3, principalmente 1 e 2, eles nos mostram que o capítulo 4, aqui os versos anteriores, verso 23, Mateus dá-nos esta informação: percorria Jesus toda a Galileia. Então eu vou estudar o Sermão do Monte, mas eu quero entender qual é a intenção de Mateus ao colocá-lo aqui. Ensinando nas sinagogas, e observe que ele diz, e pregando o Evangelho do monte. É isso que está na Bíblia? Pregando o Evangelho do reino. E então é esse o ponto que eu trago. Chamar o sermão apenas de Sermão do Monte, ele esvazia a sua finalidade e o seu conteúdo. Ele não aponta para aquilo que é essencial no conteúdo, nas falas, nas verdades ditas. Este é um sermão do reino. Assim como todos os demais sermões, os 5, todos eles têm como escopo, todos eles têm como conteúdo, todos eles trazem conteúdo a respeito do reino. Assim como nós podemos dizer o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. Liga, portanto, diretamente com a aliança davídica, liga com a esperança de Israel, liga com a expectativa dos profetas, liga com o discurso de Zacarias, liga com os acontecimentos narrados aqui, por favor, no capítulo 1 mesmo de Mateus, verso 1. Livro da genealogia de Jesus, Cristo. E aí ele bota vírgula, filho de Davi, fecha vírgula, ou seja, ele faz uma explicação do nome. Quem é Jesus Cristo? Filho de Davi. Desde o início, portanto, Mateus está olhando para a aliança davídica, para o cumprimento dela,
para a concretização dela, para a plenitude dela. Daí você vai dizer, então, agora a gente entende, porque 2 pregações em 2 Samuel, para poder tentar pregar o Sermão do Monte. Para que a gente possa perceber a linguagem, os conceitos, as verdades, e não apenas impingir, colocar a nossa ideia no sermão. Esse é o cuidado que eu disse que tem perturbado, que tem tomado a minha mente. Ler a Bíblia com a Bíblia. Olhar para as Escrituras como ela deve ser olhada com respeito. Não ler pedaços, fragmentos. Amar, não tem livro mais maravilhoso do que as Escrituras Sagradas. E se você nunca leu, você está perdendo muito. Se você leu apenas o Novo Testamento, é muita perda, porque todo o Novo Testamento, ele está embasado no Antigo Testamento. Se você leu apenas um livro, você está ainda aquém do sentido da Bíblia, e muita gente nem leu este texto maravilhoso, e estão falando, se pronunciando a respeito dele. Mahatma Gandhi, ele podia falar do Sermão da Montanha, chamado assim. Ele falava das bem-aventuranças, e em textos a respeito dele, é dito que ele chegou a dizer que eu não gosto do cristianismo, mas eu simpatizo com Cristo. E aí tem um bocado de gente assim, espírita, outras religiões budistas, que falam, que simpatizam com a mensagem do Senhor Jesus, porque é uma mensagem moderada, porque é uma mensagem de uma ética e de uma moralidade tal, que coloca, exalta o homem numa posição assim e tal. Ora, não conhecem a essência do Sermão da Montanha, para usar o apelido dele. Não entenderam a contundência de um sermão sobre o reino, que coloca pessoas no reino e que coloca pessoas fora do reino. Parece um sermão muito bonitinho para apresentar uma religião, mas é um sermão essencial para o cristianismo. Por isso o cristianismo precisa entendê-lo, e Mateus começa com uma genealogia, e ele coloca esta genealogia, a genealogia do Senhor Jesus, como sendo o primeiro filho de Deus, digo, primeiro filho de Davi e depois filho de Abraão. Abraão veio antes de Davi. A sequência, portanto, é intencional. Este evangelho vai focar na promessa, na aliança, no pacto que o Senhor Deus fez na antiguidade com Davi. Nós estamos vendo o cumprimento dela. Mateus não é um desavisado em relação à história da redenção. É ainda nesses versos anteriores do capítulo 4, que eu estava lendo, capítulo 4, verso 23, que ele, Mateus, está dizendo: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, falando para judeus, pregando o evangelho do reino. E no segundo momento de autenticação desta mensagem de cumprimento profético, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Se já nos é difícil entender a mensagem dos sermões de Mateus, muito mais ainda se tornou desafiador o povo evangélico entender as curas, os milagres. Eles acham que é para serem repetidos, eles acham que é para serem buscados, eles não entendem como uma autenticação da autoridade messiânica, da divindade do Senhor Jesus. Ele não apenas tem autoridade de discurso, ele tem autoridade nele mesmo, no seu ser, ele é divino. A doença não é maquiada, não tem um monte de gente em cima, ele cura aos olhos. A doença respeita a voz dele, a morte atende a voz dele. Eu tenho, portanto, discurso, eu tenho autoridade, eu tenho evidências no primeiro século, circulando em todas as áreas, para todos verem que ele é verdadeiramente o Messias, que o Senhor Deus interviu na história, que nós não temos razões para ficar criando a nossa religiosidade, mas nós podemos abraçar de toda a força o cristianismo, como sendo uma religião verdadeira, real, que impacta, que mexe conosco, não distante, não apenas um ritual religioso. Tendo visto isso, então, do contexto e também da estrutura, nós percebemos, em primeiro lugar,
nisto que nós estamos observando aqui, aspectos contextuais, e agora já para o escopo do sermão, a estrutura do sermão, que nós estamos diante de vários sermões aqui do reino em Mateus. E especificamente, neste contexto de introdução do primeiro sermão, em primeiro lugar, nós vemos aqui que a mensagem do sermão do reino é clara e urgente. Eu vou dizer assim, a mensagem dos sermões dos sermões do reino, porque todos os sermões que eu li, eles falam do reino de Deus, de várias perspectivas, como eu vou mostrar no final. Mas ele inicia com esta introdução, ou estas primeiras palavras, ela mostra uma mensagem do sermão do reino clara. O reino chegou, o reino tem esta natureza, o reino é para estas pessoas, portanto tem clareza. O reino não é isto, o reino não é para aquelas pessoas, e ela também é urgente. É assim que nós olhamos aí um pouquinho antes, agora no capítulo 3, e vemos que o próprio João Batista, ele diz no capítulo 3, e quem colocou a narrativa aqui foi Mateus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus, o reino de Cristo. Já expliquei porque que Mateus prefere o reino dos céus. Ainda no capítulo 4, verso 23, como nós lemos, o próprio Senhor Jesus estava pregando o evangelho do reino. Então, tanto João Batista quanto o próprio Senhor Jesus, diz Mateus aqui para nós, traz a urgência, traz a clareza destes pronunciamentos, desse discurso necessário. O Sermão do Monte aponta para uma realidade que é muito importante para o primeiro século e é tão importante para nós. Arrependei-vos. Há uma maneira de entrar neste reino. Este reino chegou, ele está presente, ele tem as suas características. É por isso que Mateus vai dizer: vendo Jesus, as multidões. Não uma multidão, e aqui é interessante esse plural, porque nós estamos acostumados a pensar num tipo de multidão. Aliás, nós não estamos acostumados a ver multidões, mas ele está vendo aqui várias, estão vindo de vários lugares. Há toda uma plenitude de ações acontecendo. A fama, diz o verso 24 do capítulo 4, correu por toda a Síria. E aqui ele nos dá então de onde vieram essas multidões. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Mas não apenas os curou, ele os ensinou. Ele os conduziu a uma verdade, a um discurso necessário. O verso 25 diz: e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões. Então, que multidões ele estava vendo? Vendo Jesus, as multidões da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, grupos de pessoas, judias, não judias, que estavam se aproximando, estavam indo para Jerusalém, estavam indo ouvi-lo. Aí ele subiu ao monte, aí ele se assentou, e ele faz então um discurso do reino. Ele apresenta um aspecto urgente, ele apresenta uma clareza para eles, e de maneira mais particular até neste primeiro texto, para os seus discípulos e não para todos, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Em suma, neste primeiro aspecto, vendo que a mensagem do sermão do reino é clara e urgente, nós podemos dizer que esta mensagem é clara porque ela traz um apelo de necessidade de arrependimento e necessidade de pertencer ao reino dos céus. Hoje o reino dos céus foi mudado pela igreja. Hoje ninguém tem necessidade de pertencer ao reino. Nós não encontramos as pessoas dizendo: eu pertenço ao reino. As pessoas estão usando a linguagem: eu pertenço à igreja. Às vezes a linguagem mais feliz um pouquinho é: eu sou de Jesus, eu pertenço a Cristo. Mas o sentido é esvaziado. Pertencer a Cristo significa o quê?
Quando nós tomamos forma, nesse sentido, damos forma a esse sentido, vai dizer assim, nós participamos de um reino. É para além do sentido de uma associação, com seus estatutos, com seu regimento. É estar sob, é ter um governo, é ter autoridade, é ter verdades para as quais nós vamos nos mover e pelas quais nós vamos viver. Então, apenas eu sou da igreja, eu sou de Cristo, não transmite a urgência, a clareza que Mateus quer transmitir para os seus ouvintes, levando-os ao sermão do monte, levando-os, melhor dizendo, ao sermão do reino, ou aos sermões do reino, primeiramente este aqui. Vendo Jesus as multidões, verso 5, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. A ideia é uma câmera focando muita gente, mas depois ela se prendendo no foco apenas para os discípulos. Não podemos dizer que aqui tem a ver só com os 12. Houve momentos nos 5 sermões que ele falou apenas para os 12. As instruções que ele deu no capítulo 10 é apenas para os 12. Mas neste caso é mais do que os 12, mas também não é para todos. Então, quando ele começa a dizer, observe as falas, e ele passou a ensiná-los. Quem é o los aqui? Seus discípulos. A audiência é bem definida. Esse não é um sermão pregado para todos. Embora todos possam ouvi-lo, mas o objeto do sermão são os seus discípulos. E por quê? Porque observe que ele começa citando a natureza dos seus ouvintes. Bem-aventurados sois os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a interpretação cotidiana esvaziada, fraca, é de que ele está dizendo para eu tentar ser humilde. Ele está definindo a natureza deles. Ele está dizendo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Dá uma olhadinha em Lucas, porque Lucas diz, olhou para os seus discípulos. Lucas cita esse sermão de maneira reduzida, e eu preciso que você fique com o texto mais do que com o que eu digo. Então aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, olha o que Lucas escreve. Lucas, na verdade, não vai dizer que ele subiu ao monte, que ele pregou no monte. Lucas muda um pouquinho, ele diz, então, olhando ele para os seus discípulos. Ele está falando para os discípulos. E por que é importante que a gente defina para quem ele está falando? Eu mesmo poderia dizer para Gandhi, você sabe que aquele sermão, ele não estava falando de você? E para tantos outros. Ele não estava descrevendo você no início. Ele iria ver você, mas ele iria se dirigir ao discípulo, porque ele vai descrever a natureza deles. Ele não vai descrever algo como alvo, algo que você tem que fazer para ser do reino, que você vai fazer para conseguir ser cristão, ser humilde de espírito. Ninguém consegue. Nos é impossível. Lembra da pregação de manhã? Tu vai fazer tabernáculo para mim? Esse sermão ele coloca um tu para todas as pessoas. O nível dele não foi aquele nível em que os mestres judaicos pegaram a moralidade judaica ainda, de Moisés, das Escrituras, e rebaixaram ela, mas deixaram ela altinha, de maneira que os homens não conseguiam alcançar, só alguns muito dedicados e disfarçados. Porque o Senhor Jesus colocou às claras o disfarce deles. Eles amavam amigos e não amavam inimigos. Então não tem moralidade coisa nenhuma. Eles podiam ser puros aos olhos, mas eles não eram puros dentro. Então o Senhor Jesus colocou isto muito às claras para os mestres judeus. Os mandamentos, eles nos levam para uma moralidade muito alta, que nós não conseguimos alcançar. Ser cristão não é ser um pouquinho melhor moralmente. Como as pessoas estão dizendo, eu acho que eu sou quase cristão, pastor. Falta bem pouco para mim. Se não falta pouco, coisa nenhuma. Ou pelo menos esse pouco que você está pensando é simplesmente matar a tua natureza, como você faz.
O Sermão da Montanha, ele nos coloca diretamente nisto, quando ele diz a descrição, e observem que Lucas está dizendo, olhando ele para os seus discípulos, e a ênfase de Mateus é igual. Aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los aos discípulos, bem-aventurados, ele está descrevendo eles, o seu ser, a natureza deles, humildes, eles foram transformados de homens naturais em humildes, algo aconteceu, por isso eles estão no reino, por isso o reino é deles, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, eles choram, mas não é um choro normal de sofrimento, é um choro diferenciado, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, e essa mansidão, ela não tem a ver com o que a religião de Gandhi ensinou para suportar toda a violência da Inglaterra contra a Índia, de não resistir, de pacifismo, de ser morto sem fazer um ato de resistência. Esta mansidão não é assim. Bem-aventurados que têm fome, sede, não apenas fome de alimento, como transformaram esta pregação num viés socialista, num viés utilitário, num viés apenas materialista. Bem-aventurados que têm uma fome espiritual, uma fome de Deus, fome de justiça, de viver a moralidade verdadeira do cristianismo, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Onde nós vamos achar essa limpeza de coração? Eu consigo achar a limpeza em atos, em aparência, mas o meu coração continua sujo diante de Deus. Não há religião que limpe o meu coração, nem a meditação transcendental, nem o yoga, nem qualquer outra prática religiosa limpa o meu coração. Esse é um sermão, portanto, alto. Ele descreve a natureza dos seus ouvintes. Ele não é um conselho para você tentar fazer mais ou menos e no final dizer, eu tenho mais ponto positivo do que negativo. Mostro mais na frente. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para você entender a linguagem, o verso 13 deixa isso muito claro. Essas frases, bem-aventurados, ela aparece aqui, vós sois o sal da terra. Ou seja, ele está descrevendo uma natureza transformada. Quantas pregações a gente tem ouvido das pessoas dizer, você tem que ser o sal da terra. Desculpa, pastor. O Sermão da Montanha não está dizendo que eu tenho que ser. Se o Sermão da Montanha estiver dizendo que eu tenho que ser o sal da terra, eu não entendi o Evangelho do Reino. Porque Jeremias disse que ele faria uma nova aliança, na qual a lei dele estaria dentro do meu coração, ele ia arrancar o meu coração de carne, digo de pedra, e ele ia colocar a lei dentro de mim. Então não é algo para eu tentar, é algo que eu sou. Por isso o texto está dizendo em português claro, vós sois, mas nós não lemos esse texto de jeito nenhum. Vós sois, o que significa vós sois? Não é uma tentativa para ser, não é para dizer assim, saia daqui, seja sal, tente ser na verdade, como a maioria das aplicações. Vós sois a luz do mundo, observem por gentileza a impossibilidade. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, isto é uma impossibilidade no reino. Esta natureza não poderá não ser o que ela é. Como lhe restaurar o sabor? É uma impossibilidade. Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Não é sal, não está no reino. Observe o segundo exemplo. Portanto, bem-aventurados, ele agora é repetido de uma maneira diferenciada aqui, para mostrar o caráter do cidadão do reino. No verso 13 e no 14, vós sois a luz do mundo. O que ele está dizendo? Que eu tenho que ser luz? Que eu preciso me esforçar, ou melhor, que eu preciso tentar ser luz? Não, ele está dizendo que eu sou. Estou no reino, eu sou do reino, eu sou sal. Eu estou no reino, eu sou luz. Ah, irmãos, esse sermão não é mais popular se for assim.
ele perde a graça. Porque a gente quer alguma coisa que nos ajude a ser um pouco melhor. Mas esse sermão não está falando de ser um pouco melhor. Ele está falando da diferença dos discípulos e da multidão que o seguia. Ele está falando daqueles para quem o reino chegou e que está no reino. Um dos homens, escriba, fariseu, bate na porta do Senhor Jesus à noite. Mestre, sabemos que és assim e tal, porque ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. O Senhor Jesus diz: se não nascer de novo, não podes entrar no reino. Ele disse isso para um doutor da lei. Não é um tanto de conhecimento, não é um tanto de prática religiosa, não é um tanto de piedade neste nível alteradinho, como diz, alto, só para as pessoas não alcançarem, só para uma elite alcançar. Não. É uma moralidade que é metafísica, espiritual, que ela tem a ver com um mexer na natureza, no ser, numa transformação radical. Ele não é apenas um rei humano, ele é um rei divino que transforma os seus súditos. Este é um sermão poderoso, maravilhoso, e ele não pode ser esvaziado. Eu dizia, para concluir essa parte, que o verso 14 fala, repetido, a ideia: vós sois a luz do mundo. Veja a impossibilidade. Não se pode. O sal não pode se tornar insípido, nem a luz não pode ser escondida. Portanto, ele está falando de uma impossibilidade. Ele não está falando de um desafio seu para ser luz. Sabe o que ele está dizendo? Você não consegue esconder uma cidade edificada pelo monte. Mas, pastor, como é que ninguém me vê como crente? Pois é, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador há um lugar, e alumia a todos. Aqui é um aspecto interessante, porque o verso 15 ele tira o irradiar da luz para o ambiente, ele coloca em todos. Ele está falando da natureza dos seus discípulos. A nossa fé, ela vai irradiar nas pessoas, não é só de um ambiente, num local. Ele diz, mas ao velador, e alumia a todos. Não alumia a tudo, não alumia o ambiente, alumia a todos os que se encontram na casa. Essa luz que há nos filhos do reino, essa luz que está na nossa nova natureza, ela vai atuar, ela vai mexer nos eleitos, ela vai incomodar os que não são crentes. Os não eleitos, eles vão nos odiar, eles vão nos perseguir. O sermão é muito contundente. Nós não vamos viver a vida cristã numa mesmice, porque algo aconteceu conosco. Então ele não está falando para todos. Ele está falando de uma maneira clara e urgente. A mensagem do reino é clara e urgente. Você está no reino, você está fora do reino, você traz as evidências daqueles que estão no reino. Segundo lugar, este sermão maravilhoso que descreve a natureza e o modo de viver daqueles que pertencem ao reino, ele chegou até o primeiro século através da revelação das Escrituras Sagradas. E ele chegou até nós. É nisto que a gente tem como espantoso, que nós vemos nisto um cumprimento de fidelidade, de poder. Ele não foi criado, ele não foi inventado. Não há um descompasso de uma pregação antiga e agora ela apresenta-se totalmente renovada, modificada para adequar à sociedade. É a mesma mensagem. Ela traz em si o próprio cumprimento. Portanto, no segundo momento, nós estamos vendo que o reino dos céus, pregado nas Escrituras veterotestamentárias, ele se aproxima, prometido na aliança com Davi, ele se aproxima de nós. E por que ele se aproxima? Esta é a linguagem de Moisés, de Mateus. Ele está mostrando isso para eles. Ele é um judeu e ele quer falar com os judeus.
ele se aproxima por causa da fidelidade do Senhor. Vejam, por favor, 2 textos, um de Isaías e outro de Miqueias, no qual este reino, este momento que Mateus está usando aqui, ele foi prometido e ele foi até descrito. Isaías, por favor, no capítulo 52. Esse segundo destaque, querido, ele de fato deve nos causar uma surpresa, uma alegria indizível. Como que este reino chegou de verdade. É nisto que Mateus celebra tanto a sua urgência quanto a sua clareza. Isaías 52 nos mostra aqui no verso 7 a descrição que está sendo cumprida. Por que Mateus, ao falar para os judeus, sabendo que eles leram Isaías, que eles liam toda semana Isaías nas sinagogas e os demais profetas, ele coloca o Senhor Jesus no monte. Por que ele coloca o Senhor Jesus ensinando nos montes? Não apenas uma vez, como eu mostrei, mais de uma vez. Porque Isaías diz aqui no capítulo 52, verso 7, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam, do que? Não é dos, é do que? Ele está falando do Messias, do que anuncia as boas obras, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o que diz a Sião? O reino chegou, arrependei-vos, o teu Deus reina. Mateus então tem como propósito isto, falar ao coração dos seus ouvintes judeus, de que eles estão diante de um cumprimento das profecias de Isaías e ainda de Miqueias, para depois voltarmos a Isaías. Depois vamos para Miqueias, vamos logo no capítulo 2 de Isaías. Isaías não apenas no capítulo 52, verso 7, como eu acabei de ler, nos remete ali àquele contexto dos sermões do monte, mas ainda no capítulo 2, Isaías faz uma descrição muito interessante, nos remetendo à intenção de Mateus ao contextualizar o sermão. Isaías no capítulo 2, verso 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Quando? Nos últimos dias. O que vai acontecer? Acontecerá que o monte da casa do Senhor, Jerusalém era construída sobre o monte, mais natural para eles era monte ali, será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Vendo Jesus, as multidões estavam vindo de todos os lugares. É esta a imagem que ele quer que fique na mente dos seus ouvintes. O evangelho do reino chegou, a profecia está sendo cumprida, as multidões estão vindo. E diz o verso 3, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. E como se assentasse, ele passa a ensiná-los. Ele é o mestre, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele é o que ensina as verdades que foram prometidas ao povo do pacto, à comunidade do pacto. Verso 3, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E qual é a intenção? Para que andemos. Mas eles não puderam andar nunca com fidelidade, mas agora em Cristo é possível. Como eles se desviaram, como eles não conseguiam, mas agora em Cristo é possível. Porque de Sião sairá a lei, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Esse movimento aqui, a gente observou ele no livro de Lucas, e Lucas tanto mostra o Senhor Jesus indo para Jerusalém e a multidão indo junto, como Lucas e também o próprio Mateus mostra o evangelho saindo de Jerusalém, o cumprimento completo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins.
o ensinador, o Messias foi para Jerusalém, a multidão afluiu para lá, cumpriu-se a profecia, e depois de lá de Jerusalém, de Sião, saiu para todo mundo, chegou em Roraima, os confins do mundo. E a palavra do Senhor Deus de Jerusalém, porque de Sião sairá. Portanto, nós estamos diante de uma realidade maravilhosa. Como é que esse reino chega? Como é que ele se aproxima deles? Como é que ele chega até nós? Irmãos, quanta alegria eu tenho de ser cristão. Quanta alegria de poder ver que a nossa religião, que a nossa fé, ela está fundamentada em realidades plausíveis, verdadeiras, contundentes, coerentes, em várias medidas, como nós estamos vendo a partir do livro da Revelação, verificáveis. Como nós devemos nos alegrar nisto. Este não é apenas mais um culto num sentido litúrgico apenas, mas ele é uma realidade que há um Deus, que em Cristo nós nos aproximamos dele, que o reino chegou. Assim como a vivência com ele também é uma realidade. Não quero sair desse ponto sem fazer apelos pastorais. A maioria das pessoas que eu tenho encontrado desalentadas com o cristianismo tem a ver com a sua próprio nível de vida. E é bom que de fato haja esse desalento, mas você tem que procurar resolver. Esse desalento, ele aconteceu comigo no começo da minha fé. Presbiteriano de berço, 4 anos dentro da igreja, mas sem a realidade da vivência. Ao ler essas pregações, eu iria dizer com toda clareza que humilde de espírito, eu sou arrogante, que manso, que pacificador nada, que amar o inimigo. Então eram questões que me colocavam diante de uma possibilidade de eu ser inconverso, e de fato eu era. Até que as Escrituras me levassem a Cristo, ao Senhor Jesus, ao mediador maravilhoso, ao Redentor poderoso, que mata a minha morte e que me dá vida. E aí então eu posso vislumbrar a graça dele apesar de mim. Não da perspectiva de apenas uma tentativa, um esforço. É claro que deve haver comprometimento. É claro que deve haver esmurrar-se, mas não com algo que não faz parte da minha natureza, algo que agora faz parte da minha natureza. É algo que agora tem a ver comigo. Eu sou bem-aventurado, porque ele me fez humilde de espírito, certo de que eu preciso dele, eu careço dele. Eu não careço de religião, não precisa de Bíblia, eu preciso. Eu tenho muita necessidade de Bíblia, muita necessidade de Deus, mais do que o alimento. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nem só de pão o homem viverá. É uma realidade agora na minha vida. Como vai ser uma realidade, como era uma realidade na vida dos apóstolos. Eles deram a vida deles. Eles deixaram as empresas de peixe, eles deixaram a coletoria, eles deixaram os seus afazeres e eles se consagraram, diz Pedro em Mateus 19, nós deixamos tudo para seguir. Porque tem uma vida verdadeira no cristianismo, que ela é vivida no poder do Messias, no poder de Cristo, e ela é expressa aqui nesse sermão alto. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Eles aumentaram para vocês, eu coloco lá em cima. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Porque a transformação é muito clara. Por último, observando então os sermões do reino, que Mateus estruturou o seu evangelho, para nos mostrar essa culminância plena do poder, da graça maravilhosa do Senhor Deus, das alianças, do pacto, que nós já vimos que traz uma mensagem clara e urgente, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele já chegou, disse Jesus.
Já vimos então também que este reino, ele se aproximou de nós numa realidade vívida, de cumprimento de promessa, de fato, das profecias de Isaías, de Miqueias. Vamos a Miqueias, que eu lembrei que não li, 4:7. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Para irmos para o último ponto, a última afirmação. Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, no capítulo 4. Aqui em Miqueias há uma espécie de repetição daquela profecia de Isaías, mas eu quero destacar o verso 7 para depois irmos para o verso 4. Miqueias no capítulo 4, verso 7, dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Esta era a profecia que Mateus está trazendo para os seus ouvintes. O evangelho do reino, a chegada anunciada pelo precursor, a pregação que define tanto a natureza quanto o modo de viver no reino. O Senhor reinará sobre eles. Ser crente é isto, é ter um Deus que reina sobre nós, não apenas um Deus que perdoa o pecado. Esse divórcio é terrível. O Deus que perdoa e não reina não é o Deus das Escrituras. O Deus que perdoa o seu pecado para que o pecado continue reinando em você não é o Deus das Escrituras. E aí então no capítulo 4, verso de número 4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira. Essa profecia, eu faço questão de até retroagir para mostrar ela, porque a narrativa de João, capítulo 1, verso 48, com Natanael é trazido por Filipe para o encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E Natanael, quando tem esse encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala assim dele, diz: de onde me conheces? E ali o Senhor Jesus diz para ele: eu te vi antes que ele te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E aqui está a profecia que o Senhor Jesus está dizendo que estava cumprida lá. Não apenas que as multidões estariam indo para Jerusalém, vendo, aproxima, chama o discípulo e ensina, mas que Miqueias olhou pela graça do Senhor Deus, e no tempo do Messias, nos últimos dias, ele diz: assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. A plenitude dos tempos estava acontecendo ali, e ela é reconhecida na vida de Natanael, porque o Senhor Jesus, na sua onisciência, viu que ele era alguém que esperava, com a Bíblia aberta, a plenitude da profecia feita a Davi, da chegada do reino. Ele estava lendo, por isso que ele disse, da Galileia pode vir alguma coisa boa, dessa região tal vem alguma coisa boa, porque ele estava lendo nas Escrituras. De Nazaré, aí ele diz: vem ver. Então, durante muito tempo sem entender, João 1,48, por que o Senhor Jesus falou assim: eu te vi debaixo da figueira, e a minha vida toda foi perguntando o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Porque o Senhor Jesus quis dizer isso para ele. Isso era bom, era ruim, só os dois sabiam. Capítulo 1 de João, verso 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia. Encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André, um pouquinho mais para frente. E então diz o verso 45, Filipe encontrou a Natanael, disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Natanael leu a lei. E a quem se referiram os profetas: Jesus o Nazareno, era Nazaré que eu queria lembrar, filho de José. Aí a intervenção dele. É assim que a gente vai para a fé, perguntando, vendo a clareza. Aí ele diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele não tinha lido nas Escrituras que o Messias vinha de Nazaré. Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vamos lá.
Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita. Ele chegou na reunião, o Senhor Jesus olhou para ele, deu testemunho a respeito do seu caráter, mas falta a conversão, falta entrar no reino. Em quem não há dolo, não há engano, esse homem está buscando de verdade, mas ele ainda precisa entrar no reino através do Messias. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi naquilo que Miqueias havia dito. Cada um vai estar debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. E ele estava cumprindo, o Senhor Jesus está dizendo: isto está acontecendo, o reino é chegado, eu sou o cumprimento disto. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí o Senhor Jesus vai dizer ao que lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Quantos de nós não temos fundamento para a fé? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, como esse reino chegou? Através da fidelidade, do cumprimento fiel das Escrituras. O Evangelho de Cristo é todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, de maneira coerente, verdadeira, poderosa, sábia. Como é maravilhoso estarmos nesse Evangelho, como é maravilhoso estarmos com a nossa casa neste lugar, adorando este Rei, servindo a Ele, aprendendo dEle, Ele ensinando, Ele falando de nós. E talvez Ele esteja falando de você no reino, e talvez Ele esteja falando de você fora do reino. E isto aflige a minha alma, porque eu já estive fora do reino, dentro da igreja. Por fim, temos ainda, para fechar aqui, um destaque desse aspecto estrutural, e a minha intenção é pregar mais uma vez em Mateus, neste sermão, por isso apenas os aspectos introdutórios. Um marcador cronológico, e eu quero fechar com ele. Quando Mateus está aqui fazendo as introduções desse sermão, 5, 6 e 7, 3 capítulos, falando tantas verdades sobre a natureza e sobre o modo de viver do cidadão do reino, dando testemunho que este reino chegou. Ele também nos coloca diante deste marcador que está no capítulo 4, verso 17. Daí por diante, isso é um marcador cronológico, que aponta para o cumprimento. Mateus está mostrando para os judeus a realidade do reino, que este reino chegou com clareza, com urgência, e que ele chegou a partir do cumprimento das profecias, e o Senhor Jesus estava atento. Por isso, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que daí por diante? O marcador aqui é a prisão de João Batista. Capítulo 4, verso 12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Daí por diante, depois da prisão, Lucas vai nos dizer isso no capítulo 16, por favor. No verso 16, Lucas, Evangelho, no capítulo 16, verso 16, dizendo: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino. Olha Lucas, o Evangelho do Reino de Deus. O Senhor Jesus viu na prisão de João o momento de pregar, de anunciar o Evangelho do Reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lucas está explicando a lei, 16, e os profetas vieram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado, desde esse tempo, o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Essa é a linguagem de Lucas para mostrar a necessidade de estar no reino e a seriedade de estar fora nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então esse marcador aqui, eu quero encerrar com ele, para deixar esse desafio de você ver o contexto, as intenções de Mateus e olhar para esse sermão de maneira correta, mais apropriada pelo menos. Ele aparece pelo menos 3 vezes, daí por diante. Primeiro sinalizando
que era necessário que o Messias fosse reconhecido. A prisão de João Batista, ela é uma prisão que aponta para um testemunho do reconhecimento público do Senhor Jesus. Por que João Batista está incomodando? Porque está evidente que as autoridades e as pessoas estão enxergando a figura do Messias presente. João Batista é anunciador do Messias. Importa que ele cresça. Eis o Cordeiro de Deus, ele apontou gritando 2 vezes. Eis o Cordeiro de Deus. Então, esse marcador aponta, e Mateus estruturou o seu evangelho nisto, do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 17. Mateus está mostrando que agora o Senhor Jesus é reconhecido naquela comunidade. O Messias agora é visto. E esse Messias visto, então, ele é um sinal da chegada do reino, assim como a expulsão de demônios fez com que um demônio de Gadara, outros demônios, falassem Jesus, filho de Davi, e ele proibiu eles de anunciá-lo, de proclamar que ele era o cumprimento da realidade do pacto davídico. Então esse daí por diante aparece tanto no capítulo 4, quanto um pouco mais para frente, onde nós vamos ver então, em primeiro lugar, esse aspecto da identidade do Senhor Jesus sendo posta diante de nós, e no outro aparecimento do marcador, capítulo 4, capítulo 16, verso 20, por favor. Marcador cronológico, capítulo 16, verso 20. O outro aspecto da chegada do reino, que é a autoridade da majestade do reino através do ensino. Capítulo 16, verso 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Verso 21. Desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém. Tem mais um marcador. Esse segundo marcador, ele aponta de fato para as verdades que Mateus está falando no Sermão do Monte, no primeiro sermão. A autoridade dele, os homens estão olhando para ele maravilhados. Ele não prega como os fariseus, ele prega como quem tem autoridade. Esta autoridade da palavra, ela é um sentido manifesto do reino, porque no reino de Deus o rei governa pela palavra. O rei davídico, o rei prometido, ele não governa pela força, ele não governa por outros meios, ele governa pelo ensino. Por isso esse sermão nos diz, vendo Jesus, assentou-se, passou a ensiná-los, ou seja, o rei está governando, o reino está estabelecido, o reino só é reconhecido nos discípulos, o ensino é acolhido por eles, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me atendem, e os demais se dispersam. Por último, neste terceiro e último ponto também, esse marcador, ele aponta aqui mesmo no capítulo 16, verso 20, para uma outra evidência do reino, que é o sofrimento do rei. Quero encerrar com isto, porque o pacto davídico parece que estava anunciando a vinda de um rei que iria gozar das benesses, iria ficar muito bem governando o povo da aliança. Contudo, esse pacto ele implicava na própria morte do rei. A questão do nosso perdão de pecados, ele é de graça para nós, mas ele custou um alto preço para o rei, não apenas o seu esvaziamento, não apenas a sua humilhação, mas de todas as maneiras o seu sofrimento. Por isso, no capítulo 16, verso 21, desse tempo em diante, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Portanto, 3 aspectos de evidência do reino. Primeiro, a identificação do Messias sendo reconhecida.
Segundo, o Messias mostrando o seu ensino, a maneira como ele rege. O seu cetro é o ensino, é a palavra, são as escrituras sagradas. Onde a palavra reina, Cristo reina. Onde a palavra não reina, não há o reino de Cristo. Por isso eu disse, Gandhi não usou a palavra como algo significativo na vida dele. Então ele não podia amar esse sermão. Ele tinha que de fato se incomodar com ele. E por último então, esse aspecto do sofrimento. O rei é um servo sofredor. O rei precisa seguir para Jerusalém, e ele vai voluntariamente. E lá ele vai morrer, e no terceiro dia ressuscitar. Esse aspecto do reino é tão complicado que o próprio Pedro não entendeu. Esse aspecto do reino é tão complicado que há uma ação de Satanás na mente de Pedro, diz aí o verso 22 e 23. Pedro é um apóstolo perto do Senhor Jesus, ele está ouvindo as pregações, mas diz aqui que quando o Senhor Jesus falou, é necessário, desse ponto em diante, é necessário eu ir, ser entregue, sofrer, ser morto, ressuscitar. Pedro chamou à parte, começou a reprová-lo. Pedro é judeu, Pedro tinha entendido a chegada do reino em vários aspectos. Pedro entende que em Cristo a profecia, o pacto de Davi se cumpre, ele vem como rei, e Pedro começa a reprová-lo. Tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. E o Senhor Jesus então nos declara, nos manifesta, que isto é um ensejo maligno no coração de Pedro. O crente precisa entender que o perdão do pecado dele custou o sangue do rei. O crente pode ficar à vontade com a sua salvação, mesmo que tenha um passado terrível, porque é assim que as pessoas dizem: agora está na igreja, depois de ter aprontado, depois de ter feito tantas coisas, e ainda que eu tenha vergonha, mas eu também tenho alegria para dizer para quaisquer pessoas, e só é possível porque o rei morreu no meu lugar, porque o sangue do rei foi derramado. O evangelho do reino é sublime, ele me leva para uma vida sublime, e ele resolve a distância de Deus de maneira sublime. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Portanto, eu termino, e fiz questão de fazê-lo com esses marcadores, porque Mateus colocou estruturalmente esses marcadores cronológicos, assim como ele colocou os marcadores de discursos, os 5 discursos. É assim que nós precisamos olhar para o sermão do reino. O primeiro deles, porque Mateus alistou pelo menos 5, para os sermões do reino. É assim que nós precisamos lê-lo, entendê-lo, vendo Jesus as multidões. Subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não era apenas um conselho para você ser melhor, mas é o anúncio do evangelho poderoso que salva, que transforma, que redime, que justifica, e que faz com que pessoas fracas, não merecedoras como eu e como tantos outros que estão no reino, se encham de alegria para tributar toda a honra, toda a glória ao Deus dos pactos, ao Senhor Deus das alianças, que prometeu o reino a Davi e que o cumpriu no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho, que trouxe um rei que não apenas veio governar, mas veio morrer, veio dar a si mesmo, veio dar-se em resgate. A morte recebeu o seu castigo, foi morta na morte de Cristo, na morte do Rei. Por isso ele vai terminar o Evangelho dizendo: toda a autoridade me foi dada, nos céus, na terra. Indo, façam discípulos, tragam súdito de todas as nações, porque o reino chegou. E eis que estou convosco todos os dias,
para ajudar a ser pai, como eu preciso. Para ajudar a ser marido crente, marido do reino, como eu preciso. Para ajudar a ser filho, para ajudar a ser homem, cidadão, crente, pastor, irmão de igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é isto que nós estamos esperando. De todos os atos redentivos, é só este que falta, a consumação. Decretos nos levou à criação, a queda já aconteceu, a redenção e as alianças foram administradas e cumpridas no Messias, e falta só a consumação. Ele já nasceu, ele já teve o ministério, ele já morreu, ele já foi crucificado, ele já morreu, ele foi para o sepulcro, ele já ressuscitou, ele já está à destra de Deus. Falta só ele vir. Que Deus nos abençoe, nos encha de alegria e de gratidão. Que amanhã Deus esteja contigo no trabalho, na família e em todos os lugares. Vamos ficar em pé, porque Ele nos fez bem-aventurados e Ele nos faz assim em Cristo Jesus. Pai Santo, Senhor Deus, grande e temível, a nossa alma se enche de alegria em ouvir o Evangelho. E nós podemos dizer quão maravilhoso é o Teu nome em toda a terra. Podemos dizer, Pai Santo, quão maravilhoso é o Messias, o Redentor maravilhoso, Cristo, o Senhor Jesus, que deixando a sua glória, veio e habitou entre nós. Vimos a sua glória, Senhor Deus, testemunhada de maneira ocular, presencial, por amigos, por inimigos, por demônios. A glória como do unigênito do Pai, único filho, mais do que filho de Davi, ou tanto quanto filho de Davi, ele é filho de Deus, o único filho. Vimos que esta encarnação era a manifestação do reino vindo, chegado, prometido, realizado, a redenção sendo concretizada, Senhor Deus, sendo realizada, para que nós tivéssemos o perdão, a justificação, e pudéssemos ser tornados adoradores do Senhor, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai. Tem misericórdia dos que não estão no reino, assim como o Senhor teve misericórdia de nós. Usa-nos, Pai, como o Senhor disse, na autoridade do Rei, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ajuda-nos a fazer discípulos de todas as nações. Assim nós oramos, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.